Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth Coelho e hoje eu quero falar um pouco sobre as mudanças, né, que faz parte da nossa vida quando nós abrimos a nossa mente para o conhecimento. E eu busco, né, o conhecimento como forma de mudança de vida, né? Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós mudamos também as nossas atitudes. E aí fica muito mais fácil para tomar as decisões assertivas, de maneira que não venham a nos afligir, que seja aí a curto, a médio ou a longo prazo. Existem muitas formas de falar a mesma coisa e quando nós paramos para pensar, se tivéssemos a oportunidade de gravar todas as nossas atitudes, aí dependendo da nossa situação emocional, muitas das vezes a gente se pega a pensar: se eu tivesse num outro momento, ou se fosse amanhã, né, no dia seguinte, eu não tomaria essa mesma atitude. Não é assim que a gente pensa? Então, por muitas das vezes, por ser imediatista no momento de tomar decisões e sem pensar, nós no momento, aí no dado momento da nossa vida, acabamos indo por um caminho que muitas das vezes a gente se arrepende. E eu gostaria de ler o livro de Romanos, no capítulo 12, nas Sagradas Escrituras, que você reflita na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a fonte do conhecimento que gera sabedoria. Vamos ler? Então diz assim na palavra do Senhor: porque servir ao Senhor e seguir a palavra dele é motivo de muita alegria. Quando as pessoas estão ali dentro da igreja, cabisbaixo, triste, carrancudo, é porque não entenderam o que de fato está aqui nas Sagradas Escrituras. Lá no capítulo de Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 12, diz assim: quem escreveu o livro de Romanos foi o apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e estes membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva, e se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça assim. E se contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração e compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem.
Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. E não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. E não seja sábio aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal e procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aí nós vemos aí diante da nossa sociedade capitalista e permite com que o ser humano seja tão egoísta, vivemos em guerra, ouvimos rumores de guerra espalhados aí por todo o mundo por conta do poder, a questão do eu, né? O hedonismo, o meu prazer, a minha vontade acima de todas as coisas. E nós vemos aqui que nas Sagradas Escrituras ensina algo totalmente diferente. Retribua o bem, né? Retribua sempre aquelas pessoas que nos fazem mal, nós devemos o que? Retribuir com o bem. Difícil, né? E aí aqui no versículo 21 do capítulo 12 de Romanos, diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aí, diante das Sagradas Escrituras, e parafraseando com esse livro, Fernão Capelo Gaivota, quem escreveu esse livro foi Richard Bach, ele é piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, e esse livro é muito interessante na questão de lição de vida, a questão da liberdade. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E é uma história, né, como nós falamos no vídeo anterior sobre o Pequeno Príncipe, é uma história que tem muito a nos ensinar. É um livro que tem muito a nos ensinar. E eu gostaria de compartilhar essa história com você, para que você possa meditar sobre a sua vida, sobre o poder das suas atitudes, das suas escolhas. Né? E aí o peso, né, do ressentimento, da mágoa, do orgulho sempre recai sobre nós. E aí eu achei interessante aqui que é uma aventura emocionante que esse livro descreve, que fala sobre o poder da liberdade. Aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Você segue o seu coração? Que seja para fazer o bem. E no caso aqui, eu li esse livro em outubro de 2021. O corpo nos limita, mas a mente permite que venhamos a voar, né? Tudo que nós pensamos, assim será. E aí, se você me permite contar alguns trechos, né, desse livro, diz assim: certa manhã, ali o personagem, né, Fernão Capelo Gaivota, estava sozinho, longe do barco e da costa, e Fernão Capelo Gaivota treinava. Era uma coisa que ele amava fazer, era voar. A 30 metros da superfície azul e brilhante, baixou os seus pés como membranas, levantou o bico e tentou a todo custo manter suas asas numa dolorosa curva. A curva fazia com que voasse devagar, e então sua velocidade diminuiu até que o vento não fosse mais um ligeiro sopro, e o oceano como que tivesse parado abaixo dele. Para a maioria das gaivotas, o importante não é voar,
mas comer. Para esta gaivota em especial, contudo, o importante não era comer, mas era voar. E antes de tudo, o mais, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Então, num dado momento, o pai de Fernão Capelo Gaivota o chama e disse o seguinte: escute, Fernão, disse-lhe o pai com bondade. O inverno não está longe. Haverá poucos barcos e o peixe da superfície irá para as zonas mais profundas. Se você tem necessidade de estudar, então estude o alimento e como consegui-lo. Esta história dos voos está muito certa, mas você tem de pensar que não pode comer um voo rasante. Não esqueça que a razão por que você voa é comer. Essas são as instruções do pai de Fernão Capelo Gaivota. E aí não tardou muito para que Fernão Gaivota voltasse a pairar no céu, sozinho, longínquo, esfomeado, porém feliz e aprendendo. E aí a história segue, né? Fernão Capelo Gaivota, as suas aventuras a voar. E aí, no caso, em outro dado momento, as gaivotas reunidas num conselho, quando ele aterrou ali na praia, e segundo parecia, já estavam em reunião já há algum tempo. Na realidade, estavam à espera dele. Fernão Capelo Gaivota é chamado ao centro. As palavras do mais velho foram pronunciadas num tom mais solene. Ser chamado ao centro só podia significar grande vergonha ou grande honra. Ser chamado, ao centro seria o quê? Uma maneira que era designado, aos principais chefes das gaivotas. Claro, pensou. O bando de alimentação esta manhã viu o meu triunfo, mas eu não quero honras. Não me interessa ser chefe, só quero mesmo partilhar o que descobri, mostrar a todos esses horizontes que estão à nossa frente. E avançou um passo. Fernão Gaivota disse o mais velho. É chamado ao centro por vergonha aos olhos das gaivotas, suas semelhantes. Foi como se lhe batessem com uma tábua. Os joelhos enfraqueceram-lhe, as penas tombaram-lhe e um enorme rugido ensurdeceu. Ser chamado ao centro por vergonha? Impossível. O triunfo? Eles não podem compreender. Estão errados. Ser chamado ao centro por vergonha significava que seria banido da sociedade das gaivotas, desterrado por uma vida solitária nos penhascos longínquos. Quebrou-se a irmandade. Entoaram em conjunto todas as gaivotas e, em perfeito acordo, taparam solenemente os ouvidos e viraram-lhe as costas. Triste, quando nós temos sonhos, buscamos conhecimento, somos mal compreendidos e aí gera uma escolha, e uma frustração. E agora? O que será? Nossos objetivos podem ser alcançados desde que se deseje. Pode-se ir a qualquer lugar e a qualquer momento. E aí é um caso a se pensar no decorrer, no transcorrer aqui desse livro. Não importa o que pensem, vou lhes mostrar o que é voar, pensou Fernão Capelo Gaivota. Serei um puro fora da lei. Se isso é o que desejam, e vou fazê-los lamentar tanto. A voz surgiu dentro da sua cabeça e, embora fosse muito suave, sobressaltou de tal maneira que vacilou e quase despencou. Não seja duro com eles, Francisco Gaivota.
Ao expulsaram-no, as outras gaivotas só fizeram mal a si próprias. Um dia vão sabê-lo, e um dia verão o que você vê. Perdoe-lhes e ajude-as a compreender. E a viagem continua. Fernão Capelo Gaivota continua ali a busca dos seus objetivos. Triste, mas ele se manteve constante e não se deixou levar pelos seus pensamentos negativos. Francisco Coutinho Gaivota chegara a crer que o voo de ideias pudesse de fato ser tão real como o voo de vento e penas. Quebrem as correntes dos seus pensamentos e conseguirão quebrar as correntes do corpo. Não estamos limitados aos nossos pensamentos, mas podemos voar na asa das nossas imaginações. Nós somos livres para ir aonde nos aprouver e ser o que somos, replicou Fernão, elevando-se da areia e voando para o leste para o domínio de um outro bando. E aí ele continua voando nas suas aventuras, não se deixou levar pela expulsão do bando. E ali foi em busca das novas aventuras. E ali foi. Em dado momento, uma outra ave, num outro patamar, numa outra praia, disse o seguinte: ó Chico, você tem de treinar até ver a verdadeira gaivota, o que há de bom em cada uma delas e ajudá-las a ver isto nelas próprias, para mim, o amor é isso. Quando você conseguir compreender e pôr isso em prática, até achará divertido. Lembro-me de um jovem pássaro impetuoso, por exemplo, chamado Francisco Coutinho Gaivota. Acabava de ser banido e estava pronto para lutar. Então, Fernão Capelo Gaivota não desistiu diante de ser banido do grupo, de ser colocado fora ali daquela comunidade. Ele continuou buscando os seus sonhos, os seus objetivos, e aqui nós temos o quê? Um ensinamento. Por mais que as pessoas não nos compreendam, não entendam aquilo que nós queremos falar, aquilo que nós estamos, de certa forma, não impondo, mas colocando ali para que as pessoas possam entender o que de fato é a busca do conhecimento. E aí se começa com um simples passo, se começa buscando pequenos trechos do livro, aquilo começa a amadurecer de uma forma que passa a ter um novo sentido, um novo propósito. E aí a história do Fernão Capelo Gaivota, juntamente ali com as Sagradas Escrituras, que nós não venhamos pagar o mal com o mal, e sim o bem, independente da situação, que não venhamos a querer ser reconhecido pelas pessoas, mas que possamos buscar por um bem maior. E aqui Fernão diz, não há limites, não há limites, pensou e sorriu Fernão Capelo Gaivota. A sua corrida para a aprendizagem acaba de começar. Não há limite para a nossa imaginação e só depende de você, só depende de nós, que possamos buscar o conhecimento e esse venha o quê? Ser transformado em sabedoria, não só para contribuir com a nossa vida, mas com a vida do próximo. Espero sempre contribuir com a sua vida e que você sempre possa parar, pensar e refletir. E eu te encontro no próximo vídeo.